Nem só de pão viverá o homem e nem só de política internacional, ou por exemplo. Sim, 2020 não é só ano de eleição presidencial para os nossos vizinhos do norte. Inclusive, parabéns ao presidente eleito e, para quem não sabe, ouvinte assíduo do, por exemplo, Joe Biden. No nosso Brasil, é ano de eleições municipais. O impacto de uma eleição municipal é muito mais perceptível na nossa vida, e é exatamente por isso que a gente não pode fingir que o problema não é com a gente. Mas você sabe como são eleitos os representantes a nível municipal? Sabe quais são as funções de um prefeito e um vereador? Sabe o que é quociente eleitoral? E quociente partidário? Não? Então, vem comigo que a gente vai descobrir tudo, ou quase tudo, que você precisa saber antes de decidir seu voto. Exemplo por exemplo. Você sabe que o Brasil é uma república federativa, mas você já parou para pensar no que isso significa na prática? O Brasil é, ao mesmo tempo, uma federação e uma república. Ser uma federação implica na existência de regiões com poderes próprios e dotadas de uma certa autonomia, que nesse caso são os 26 estados e o Distrito Federal. E também é uma república, porque, de maneira geral, o chefe de Estado é eleito pelo povo, diferente de, por exemplo, uma monarquia. O Estado brasileiro é também dividido nos chamados três poderes: executivo, representado por presidente, governadores, prefeitos, etc. Legislativo, que são os deputados federais, deputados estaduais e vereadores, e judiciário, ministros, desembargadores, juízes, etc. De maneira resumida, o legislativo cria e aprova leis, o judiciário interpreta e aplica essas leis e o poder executivo é responsável por administrar o Estado e executar as leis. Mas por que eu estou falando tudo isso? As eleições que estão se aproximando são as eleições municipais, que vão eleger prefeitos e vereadores. Então é importante que a gente saiba que prefeitos e vereadores são parte de poderes diferentes com diferentes atribuições. Os prefeitos são os representantes do poder executivo a nível municipal. São os presidentes da cidade, por assim dizer. Os vereadores, por outro lado, fazem parte do poder legislativo municipal. São os deputados da cidade. E por que é importante saber disso? Porque é muito comum que, em época de eleição, candidatos façam promessas que não têm nada a ver com as atribuições que eles têm enquanto parte desses determinados poderes. Antes da gente entrar na discussão sobre quais são as atribuições de cada cargo, é importante a gente saber como são eleitos os tais representantes. Saber que prefeitos e vereadores pertencem a poderes diferentes é importante porque é exatamente isso que diferencia o modo como cada um é eleito. Os chefes do poder executivo são, no Brasil, eleitos com o voto direto através de uma eleição majoritária. Para eleger um prefeito, a lógica é simples: quem tem mais votos, ganha. Em resumo, a única grande diferença que acontece entre uma cidade e outra é que em municípios com mais de 200 mil eleitores, caso um candidato não tenha mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, a gente tem a presença de um segundo turno nas eleições para prefeito. Agora, os vereadores, que são parte do poder legislativo, são eleitos sob uma lógica diferente nas chamadas eleições proporcionais, que é sempre motivo de muita confusão. Como assim vereadores que tiveram menos votos que outros conseguiram ser eleitos? E o que raios é quociente eleitoral? E olha, sinceramente, é bem mais fácil do que parece. Os vereadores são eleitos através do quociente eleitoral, que é calculado dividindo o número de votos válidos pelo número de vagas disponível na Câmara Municipal. Se o município teve 1.000 votos válidos e tem 10 cadeiras na Câmara Municipal, o quociente eleitoral desse município é 100. E é aí que vai entrar o segundo quociente, o partidário, que é que vai dividir as cadeiras da Câmara. Quando você vota num vereador, você está na verdade votando em um partido. Todos os vereadores estão concorrendo como um grande bloco, e em cima dos votos que cada blocão de vereadores recebeu é que vão se dividir as vagas. Vamos supor que um partido A recebeu 200 votos válidos. E a gente está falando desse mesmo município que eu citei ali em cima, em que o quociente eleitoral é 100. Você vai dividir o número de votos que o partido recebeu pelo número do quociente eleitoral e você vai descobrir o quociente partidário, que é o número de vagas que esse partido vai ocupar na Câmara. No caso, o partido A vai ocupar 2 vagas dentro da Câmara. Essas 2 vagas serão ocupadas pelos 2 candidatos mais votados daquele partido.
Para dar um exemplo, é como se em uma festa, ao invés de você cortar o seu bolo em pedaços individuais, você divide grandes partes para grupos diferentes dividirem entre si. Então vai um pedação para os seus amigos, um pedação para os seus avós, um pedação para os seus primos, e eles vão, internamente, redividir esses pedaços. Na eleição, você está dando um pedação de bolo a um partido, e não um pedaço individual ao vereador. Essa votação por blocos de vereadores gera alguns problemas. Quando um candidato muito popular se candidata a vereador, ele ganha muitos votos para o partido dele e, consequentemente, aumenta as vagas que o partido dele vai ocupar na Câmara. E esse efeito puxador acaba deixando que candidatos com poucos votos sejam eleitos pela repartição interna de vagas. Para evitar esse problema, existe uma cláusula de desempenho que impede que um candidato com menos de 10% do quociente eleitoral tome posse, o que equilibra um pouco as coisas e segura esse efeito, para que candidatos muito populares não levem candidatos com poucos votos. Felizmente, o Por Exemplo é um podcast atualizado e a gente não vai precisar se preocupar muito com as temidas coligações, já que a partir dessa eleição não existirão mais coligações. As coligações eram pactos partidários para dividir as vagas alcançadas nas eleições. O partido A poderia se coligar com o partido B e então concorrer às vagas como um bloco de vereadores maior ainda, e então depois eles iam redividir as vagas. Porém, depois da Emenda Constitucional 97 de 2017, essas coligações não podem mais existir e cada partido vai depender apenas dos seus próprios vereadores para conquistar as vagas. Ok. Agora que a gente sabe como funcionam as eleições proporcionais, a gente precisa falar sobre as atribuições do prefeito e do vereador. Vamos começar falando dos vereadores, porque uma das funções deles vai se relacionar com a função do prefeito depois. Falar sobre as atribuições dos vereadores é sempre engraçado, porque se tem um grupo cobrado indevidamente, é esse. Não, o morador do seu bairro que está fazendo campanha para vereador não pode prometer reformar o parquinho e nem o posto de saúde do bairro. Essas são atribuições do prefeito na administração do dinheiro público. Diretamente, os vereadores impactam pouco a vida diária dos bairros, já que eles não são quem administram a construção de novas obras, reformas ou reparos, o que não significa que eles não têm poder nenhum nesse sentido. Os vereadores são parte do poder legislativo, e, portanto, sua principal atribuição é a de criar leis para a cidade, entre elas as chamadas leis orçamentárias. Então, sim, os vereadores podem liberar uma verba específica para a área da educação, por exemplo. Porém, quem vai decidir como utilizar essa verba é o prefeito. Os vereadores também têm a função fiscalizadora, ou seja, os vereadores têm que fiscalizar seus próprios companheiros de Câmara e o prefeito, e são eles que intervêm no caso de um crime de responsabilidade da parte do prefeito, por exemplo, podendo inclusive abrir um processo de impeachment contra ele. E sim, prefeito também sofre impeachment. Então, vereador que faz campanha prometendo trocar lâmpada de poste, botar balanço no parquinho e asfaltar a rua, está prometendo coisas fora da sua alçada. Eles podem sim pressionar o prefeito e criar leis que incentivem a utilização do orçamento para essas áreas específicas, mas no final das contas, não são eles que decidem isso. Agora, vamos falar sobre as atribuições do prefeito. O prefeito é responsável pela administração do dinheiro público e pela distribuição desse dinheiro de acordo com as necessidades do município. O prefeito é parte do poder executivo, lembra? Então é o prefeito que vai organizar o orçamento da saúde, da educação, da segurança pública, etc. Lembra que eu falei que os vereadores são aqueles que criam as leis? Então, as leis que os vereadores criam e votam só serão efetivadas caso o prefeito sancione ou autorize essas leis. O prefeito também tem o poder de vetar, ou seja, cancelar a lei apresentada pela Câmara. Entretanto, um prefeito não pode promulgar uma lei sozinho. Ele pode apresentar um projeto de lei que a Câmara votará, mas não pode, sem consultar a Câmara, fazer valer uma lei. Para ajudar a lembrar quais são as atribuições de um prefeito, é só pensar que o prefeito é como o presidente do município. Então, quando você sabe quais são as atribuições do presidente, você sabe, em escala menor, quais são as atribuições do prefeito também. Bom, eu sei que o episódio veio em cima da hora e que eu poderia ter lançado antes para que você tivesse mais tempo de pensar sobre quem você vai votar no dia 15 de novembro. Mas antes tarde do que nunca, né?
ainda dá tempo de pesquisar direitinho em quem você vai depositar seu voto nessas eleições municipais. Votem com muita responsabilidade e até a próxima, pessoal!